Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida. Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, meditaremos no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 12, e nele encontramos: E naquele dia fez o Senhor Deus dos exércitos um convite ao choro, ao luto, a rapar a cabeça e a cingir-se com vestimentas de pano de saco. Temos aqui uma história agora que vai tratar de uma situação interna de Judá. Deus está olhando para o seu povo. E dentro do relato histórico, dentro do relato bíblico que vai trazer esse capítulo, ele vai trazer uma posição de vergonha, uma posição de sofrimento, uma posição de angústia, mas que ainda assim o povo de Jerusalém estava com uma compostura diferente daquilo que Deus esperava. Quando a gente começa lá do capítulo 22, no versículo 1, ele diz logo assim: A carga do vale da visão, o que te aflige agora, tu que estás inteiramente elevado até os telhados. Ele já vai trazer que a população de Jerusalém sobe aos montes de uma forma que agora ela olha para os montes, não é? Está como uma cidade, está em tumulto, mas esse tumulto mais parecendo com uma alegria, um verdadeiro alvoroço. Ele olha para, muito provavelmente para o vale, porque aqui é chamado de Vale da Visão, porque ele estava numa posição estratégica, uma posição de monte, e nós temos que exércitos assírios começam a se posicionar para fazer uma tomada da cidade de Jerusalém. E aquilo em vez de simplesmente decretar o pânico, e esse pânico ser um sinal de uma necessidade de você buscar o Senhor, o povo assim parece não entender. Parece que entendem que as muralhas, os seus vales, os fossos são suficientes para que possam separá-los daquele campo de batalha. E a Bíblia, ela trata, por exemplo, que ele diz assim, que os homens, né, que os homens assassinados de Jerusalém, misteriosamente ou inacreditavelmente, não foram exatamente com espada, mas nem mortos em batalhas. Muito provavelmente sendo tomada ali pode ser por uma questão de física, né, por uma questão de falta de alimentos ou coisas semelhantes, ou simplesmente ele fazendo uma referência a um aspecto espiritual, já que eles não conseguiam compreender ou voltar os seus olhos para que seus olhos para aquele que efetivamente poderia supri-lo. E ele disse assim: desvie o olhar de mim. Eu chorarei amargamente. Não trabalhe para me confortar por causa do despojar da filha do meu povo. É uma posição em que o profeta, aquele que está levando a visão, aquele que está estabelecendo aquilo que irá acontecer, está se sentindo. É como ele disse assim: não adianta você querer superficialmente trazer conforto para mim. A nossa questão ela é espiritual. E o que a gente vê, quando a gente vai ao longo do capítulo, que são 25 versículos, e a gente vai fazer de forma muito prática, é que de fato a gente vê agora não são mais nações que estão sendo tomadas, pelo contrário, agora o juízo é sobre o próprio povo de Deus. É quando Deus diz assim que não trataria ele, ou começaria ele pela sua própria casa, Deus trata com nós, como os filhos. E o que dificulta tudo isso é que ainda assim, no meio desse processo, no meio dessa tormenta, Deus, assim como nós vimos no nosso capítulo de início, né, o nosso versículo de referência, ele, ele faz um convite. Ele faz um convite para que o povo possa se achegar ao choro, ao luto, ao pranto, à sua vergonha, à súplica, a buscar com clemência, a buscar com fervor, a buscar com sentimento de adoração, a buscar com fé a sua presença, o seu socorro. Mas não, eles assim não fazem. Você sabe como é que eles respondem? Quando nós vamos lá no versículo 13, ele diz assim: e eis aqui, alegria e júbilo, matando bois e matando ovelhas, comendo carne e bebendo vinho, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Isso nos faz muito lembrar, né, daquilo que acontecia lá em Gênesis, né, da época do dilúvio. Comamos e bebamos, casemos-nos e demos-nos em casamento, festa, alegria. O homem está sempre desprezando. Parece uma cervejinha aqui, um churrasquinho ali, é sempre melhor. E as coisas do Senhor, a adoração, o amor, a fraternidade, o joelho dobrado, o jejum, o lamento, nada disso, direcionado para a glória do Senhor, parece fazer sentido para o homem, que já se vê sem esperança. Mas o Senhor dos Exércitos vai trazer sobre a iniquidade desses homens a punição. E quando a gente vai transcorrendo, ele utiliza, por exemplo, uma figura de uma autoridade chamada Sebna, que muito provavelmente era um homem ali do tempo de Ezequias, né? Um homem que detinha a autoridade real, que devia ser corrupto, estava preocupado com sua própria vaidade, quando e ele tinha tanta autoridade, esse homem tinha
muita autoridade. E ele vai ser substituído, porque ele está com a idade, ele vai ser substituído por um outro chamado de Ilquias. Eliaquim, na verdade, ele vai ser substituído por Eliaquim. E sobre esse Eliaquim, diferentemente de um homem que não pensa no seu povo, já que Sebna estava preocupado de fazer inclusive uma sepultura que pudesse eternizar o seu nome, né, entre as rochas e glorificá-lo, ele vai ser removido. E sobre ele aqui dito assim: a chave da casa de Davi eu a farei repousar sobre os ombros dele. Então ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. O versículo 22, dando uma ideia do que era essa autoridade. Mas quando a gente olha o contexto espiritual e até prático desse versículo, a gente consegue verificar e entender que só existe um que representa essa simbologia de uma forma perfeita, que é o próprio Jesus Cristo. Então é algo que traz para o futuro, para o futuro daquele tempo, para o nosso passado, mas que hoje ainda é uma verdade indiscutível, que é o nosso presente, que Jesus Cristo realmente é aquele que nos sustenta e é a grande chave. É a grande chave, é o grande ponto de socorro da gente. Fica na graça de Deus, fica sobre o amor de Cristo e que Ele possa nos cuidar.